Que beleza, esse super bate-papo aqui no programa Sala de Visita hoje com Dayan de Alencar. Você tá curtindo aí e você ouviu ao vivo e agora também Cheiro de Cristo, CD Eis-me Aqui de Dayan de Alencar. E as novidades pro próximo aí, Dayan, como é que tá? Próximo vai vir com ao vivo, né? A gente vai mudar um pouco o conceito. Eu faço muito louvorzão comunitário, eu sou ministro de louvor da igreja, então esse CD eu fiz uma pegada mais jovem, uma coisa mais pop rock, nesse Eis-me Aqui. Nesse novo eu vou fazer o que eu faço na igreja, a ideia é justamente essa. Então quem vai produzir é o Baruch, Paulo César Baruch, grande amigo, um abraço. A gente vai fazer uma pegada bem ao vivo, o nome do CD vai ser Ao Vivo da Minha Igreja, entendeu? Então é a pegada. Como é que foi que você pegou esse nome aí? É gringo. Eu vi um CD americano, tem um ministro de louvor nos Estados Unidos que eu sou apaixonado pelo ministério dele, chama Jared Anderson. Ele é ministro de louvor da igreja dele, New Life Church, ele tem um CD com a New Life. Ele tem a Desperation Band, que é um pouco conhecida já no Brasil, a Desperation, ele é vocalista da Desperation. E ele tem a carreira solo, Jared Anderson. Agora eu sei, Cara, é impressionante como é que ele consegue se coordenar. Ele tem o Ministério de Louvor dele, Ministério de Louvor dos Jovens, que é o Desperation, e a carreira solo. E ele fez um CD justamente disso. Ele falou, não, eu quero fazer um CD gravando o que eu faço na igreja. E ele fez um CD Live from My Church, ao vivo da minha igreja. Aí ele na época que eu tava no seminário, agora em 2009, no Cristo para as Nações, lá em Dallas, ele visitou e eu falei, amei a ideia, posso fazer? Ele falou, faz, leva essa palavra pro Brasil e tal. Então a gente tem até uma versão dele que eu vou gravar no CD novo, tem versão do Third Day, tem versão do Jeremy Camp, tem algumas músicas minhas e tal. Estamos trabalhando. Você é independente? Sou Central Gospel Music, pastor Silas Malafaia. É da Central Gospel. Você vai gravar por ele também? Vou gravar por ele, vem por ele também. Era do Rio? É do Rio, é do Rio de Janeiro. Mas você trabalha mais aqui, né? Mais em São Paulo. Eu sou o único da gravadora de São Paulo, na verdade. E de Pindamonhangaba. De Pindamonhangaba. Pindamonhangaba, que beleza. Tem que fazer aquele teste na hora de falar em rádio. Isso. Pindamonhangaba, Itacoaquecetuba, Guaratinguetá, Caraguatatuba. Olha aí que beleza. Tá aprovadíssimo, né? Tá bom? Tá aprovadíssimo. Enquanto a nossa querida Gisele vai aqui passando a limpo, né? Isso. A Angélica vai fazer mais perguntas. Vamos falar de louvor, de adoração, né? Tanto tempo envolvido, estudando, participando de seminários. O que é ser levita? Olha, é um termo interessante. Tudo bem que assim, para usar o termo, tudo bem, usa qualquer termo. Ministro de louvor, levita, dirige louvor, dirigente, pastor, tal. Só que o termo original levita, particularmente Dayan, não gosto muito de usar. Porque o levita, na verdade, é uma coisa diferente do que a gente faz hoje. Você vê, hoje eu toquei aqui agora, nem meu violão precisei pegar ali. Já foi lá e pegou pra mim. O levita não, ele trocava a lâmpada da igreja, ele limpava o chão, era o cara que cuidava, era o zelador da igreja, né? Então assim, a palavra levita eu procuro não usar muito, eu uso ministro de louvor. Por que é o ministro de louvor? Ele tá ali no altar para ministrar o louvor para a igreja. Qual é o papel do ministro de louvor? Ele pegar na mão da igreja e levar até a ponta do altar. Esse é o papel do ministro de louvor. A gente prepara o ambiente para que a palavra seja ministrada. É interessante que hoje eu sou pastor também, eu sou vice-presidente da igreja, hoje eu prego palavra, aquela coisa toda. Mas durante muito tempo da minha vida, eu vi muitos seminários, muitos debates em rádio. O que é mais importante? O louvor ou a pregação na igreja? Então tem isso até hoje. E é aquilo, na verdade, um completa o outro. A pregação, ela é necessária. A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então tem que ouvir, tem que ter palavra, tem que estar participando de uma igreja que seja, boa de palavra, pregadores bons de palavra. Aí entra a segunda parte. Como é que a gente prepara o nosso coração para ouvir uma palavra? É através do louvor, é através da música. Então o Ministério de Louvor, ele completa o Ministério da Palavra, né? O levita, ele tem que pegar a igreja, assim, trazer naquele ambiente. Por isso tem uma ordem de louvor. Que música que eu vou cantar hoje? Não é assim, vamos cantar qualquer... o irmão pediu tal música. Não. O ministro de louvor, ele tem que ter um coração, na obra. Ele tem que entender o que Deus quer que ele faça ali naquele momento. Ele tem que vir pro culto e chegar já preparado para ministrar. Ele não pode chegar lá na hora e escolher a listinha de música. Vamos uma agitada, uma lenta. Pega uma agitada, uma lenta, vamos fazer. E tem gente que, vamos cantar as músicas de louvor, depois as de adoração. Eu não entendo isso. As de louvor são as rápidas e as de adoração são as lentas. Eu não entendo. Cara, eu adoro com as músicas rápidas, eu louvo com as músicas lentas. O louvor é só um pedacinho do que é a adoração. Entendeu? Então a gente tem que entender isso, tem que se preparar para ser ministro. A Crônicas 35 fala assim:
1 Crônicas 35, todos da casa do Senhor que faziam o louvor eram capacitados e preparados. Então no louvor não tem essa de, não, o Senhor chama, depois capacita. Não tem essa. No louvor é todos preparados e capacitados para a obra do louvor do Senhor. É o que a Bíblia explica pra gente. Então a área de louvor, assim, eu sou apaixonado por isso, por adoração e tal. Se deixar, eu vou ficar falando. E você sendo pastor hoje, você consegue conciliar tudo, conciliar pastor, música? Olha, foi complicado no começo, mas foi interessante que o ministério pastoral aconteceu dentro do meu ministério de levita, de músico, de ministro de louvor. No final do ano de 2008, eu comecei a enfrentar alguns problemas com alguns amigos meus, enfrentando problemas no casamento, sabe? Foram uns três casais assim, me procurando ajuda minha e tal, e perdão, eu acabei pastoreando eles, sentando com os casais, falando, tem que ser assim, tem que ser assado. E eu senti meu ministério começando a ter outro chamado. Eu falei, caramba, que estranho. 2009 eu peguei e falei, eu vou me preparar para o ministério pastoral. Eu fui para Dallas, passei um ano fazendo um seminário de reciclagem, de especialização pastoral. É um ano só falando o que é ser pastor, como é ser pastor, como cuidar de finanças, como fazer um casamento, como fazer um velório, sabe, é um seminário muito legal, prático. Fiz isso em 2009. Quando eu voltei para cá em 2010, eu passei 2 meses e meu pai ficou enfermo. Meu pai teve um infarto, princípio de infarto, e ele teve que pedir licença médica da igreja por tempo indeterminado. E aí a gente olhou, e agora? Quem assume a igreja? E eu acabei assumindo. Então eu assumi a igreja num contexto que eu falei, meu Deus, não é possível. Eu acabei de me preparar, e quando eu peguei, foi interessante, que tudo que eu aprendi durante um ano, eu usei em 3 meses que meu pai ficou de licença. Então eu entrei no ministério pastoral. Hoje tem que conciliar, é complicado. Quarta-feira eu não saio da igreja, da nossa igreja, sede aqui em São Paulo, no Bom Retiro. Toda quarta-feira eu tô lá, que é o culto mais importante nosso, é o culto da Vitória. E domingo, 5 da tarde, 7h15 da noite, são os meus cultos. Eu tô nesses cultos. Aí quinta, sexta, sábado eu pego pra sair com um turnê, com a banda, ou fazer ministério de louvor e tal. Fora isso, tem gente que liga, vem só dar o testemunho aqui, eu vou só dar o testemunho lá. E a gente tem que aprender a fazer tudo, na verdade. Meio bombril, né, cara? Meio atividades. Você é filho de um grande pastor, o Jabes, né? Todo mundo conhece aí, da Assembleia. O que é bom e o que foi ruim pra você, né, nessa parte? Poxa vida, porque é mais responsabilidade, menos responsabilidade, teve mais cobrança, como é que foi? Tem de tudo. Na verdade, é o seguinte, ser filho de pastor é complicado, porque assim, a gente não entende quando a gente é novo que a gente tem uma unção sacerdotal. Não adianta. Se você é filho de pastor, você vai querer fugir a vida inteira, mas você vai acabar vindo para o ministério fazendo alguma coisa na obra. A gente vê os filhos de pastor lá dos Estados Unidos, é até chato falar, mas é uma coisa interessante. Os filhos de Billy Graham, esses grandes pastores antigos, Oral Roberts e tal, são pastores, sabe, dos anos 50, anos 40, e os filhos dele falam, não quero nada com igreja, quero ter meu business, quero trabalhar com isso, quero fazer aquela outra coisa. Quando tem lá 40, 45 anos, o cara começa a vir, vira pastor e fala, não, agora eu sou pastor, eu tenho um chamado, me arrependo de não ter tido antes. Então uma coisa que eu dou graças a Deus foi que eu percebi o chamado logo cedo, com 17, 18 anos de idade. E então, o que ajudou? Ajudou a ser filho do pastor Jabes. Você tem o nome Alencar no final, poxa, onde eu vou tem muita porta aberta. Graças a Deus meu pai é uma pessoa muito querida, que briga pela unidade de igreja. Então a gente tem portas abertas em todas as igrejas, assim, é muito legal isso. O complicado foi só justamente aguentar a pressão. Essa pressão que eu falo assim, tudo que acontece é o filho do pastor, Então você tem uma obrigação meio que de ser santo. Tudo que acontece você tem que ser direitinho. Então foi até uma das minhas revoltas quando eu era moleque. Antes de jogar bola, eu ainda experimentei um monte de coisa no mundão e voltei. Graças a Deus foi rápido. Meu irmão já foi complicado, meu irmão teve muitos problemas com drogas. Meu irmão, hoje ele é um pastor com a gente, mas ele teve problema com drogas. Ele foi liberto, foi uma coisa assim, uma libertação tremenda, especial da parte do meu irmão. Hoje ele trabalha com muita gente foi viciada e tal. Então é um peso ser filho de pastor. E o que eu conheço de filho de pastor com problemas de drogas, com problemas, sabe, de prostituição, com problema de balada, essa coisa toda, são muitos, mas é por causa da pressão. E outra coisa que acontece é que acaba que a gente não tem um pai, a gente tem um pastor. Muitas vezes os nossos pais confundem. Hoje meu pai, eu falo que ele é meu PPP, pai, pastor e patrão. Então tem hora que eu tô na casa dele batendo um papo com ele começa a falar de coisa da igreja, eu falo, opa, aqui o senhor é meu pai. Que susto, não vem nem falar achei de patrão, que você ia falar que ia entrar no BBB. O BBB, é complicado. Deixa eu ir pro pessoal da internet aqui, senão vão me atrasar tudo. Ó, a Thaís Pires 17, Rafael e Dayan, boa tarde pra vocês. Tô amando a entrevista, grande história de vida, Dayan de Alencar. A Lídia Moisés agradecendo aí o carinho, abraço ao vivo na rádio, é muito bom viver em comunhão. A galera que liga também no 37237577,
Maria Ramos, do Jardim Conceição. O seu testemunho mexeu com todos aqui, viu, Dayan? Amém. Ó, ela falou Amém. que tem testemunho na área também de leucemia, da sobrinha dela, e disse que gosta muito do pastor. Legal. A Lázara de Osasco tem testemunho de cura do neto da mesma época que foi Olha anunciada a só. doença do Aham. pastor. E a Cleusa do Butantã tá pedindo um trecho da música Ryan Pahan. Qual? O quê? O que tá escrito aqui? É língua estranha. É. Não, tô brincando. É Ryan inimigo Pahan. pelejou. Ah, tá. É que ela Que escreveu de um susto, jeito. mano. Inventar agora, eu ia compor agora, o Ryan Pahan. Eu tô brincando. Inimigo pelejou, vamos lá. O inimigo pelejou, 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 mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar, eu clamei por Jeová, e foi ele quem caiu. O inimigo pelejou, 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 mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar, eu clamei por Jeová, e foi ele quem caiu. Um dia eu tava em aflição, perdi a direção, nem pra lá e nem pra cá. O inimigo armou um laço, minha fé tava um fracasso, sem forças pra lutar. Eu não fiquei desamparado, pois tenho ao meu lado Jeová, o grande rei. Satanás foi derrotado, o laço foi cortado, eu fiquei livre outra vez. O inimigo pelejou. Demais. Show de bola. Muito bom. Dayan. Pastora Vânia, esposa do pastor William, da Assembleia do Ô, Retiro. meu Deus, um abraço. Jimbu, mandou um Que beijo legal, pro que pastor. legal. Estão aí ouvindo a Nacional Gospel. Um abraço, Vale. pastora Vânia, todo o pessoal de Imbu. Angélica, o que eu faço? Vou pro ping-pong, faço mais Gente, mas perguntas já, pro meu Dayan. Deus. O que você acha? 9 pra 5? Vamos ouvir mais uma música do CD Eis-me aqui? Escolhe uma aí, pastor. Vamos de pra gente ouvir. montanha, montanha é legal. Eu ia Montanha. perguntar mais uma Montanha. aqui, pastor. Tem como? Claro. Ah, então Tem tá bom, é a 8. teve algum momento que o senhor estava ministrando a palavra e surgiu a composição? Tá na igreja ministrando a Engraçado, palavra? ainda não. É uma coisa nova pra mim, o Ministério da Palavra, assim. Tanto que quando eu ministro a palavra, eu não sei nem que música cantar no final da ministração. É engraçado, eu ainda não consegui conciliar essas duas coisas. Eu vejo o pessoal do Ministério de Louvor da igreja e fala assim, ó, prepara aí, eu vou ministrar sobre tal coisa, se vira. E eu começo a ministrar a palavra que Deus dá, mas ainda não veio nada assim não, é uma coisa interessante. É, quem tá no louvor, né, na hora da palavra, fica ligado, Ligado né? pra ver quem que que tá louvor vai pregando. combinar, né? isso Fica aí. tocando esse, aquele, É não. isso aí. Ô, Dayan, e a montanha, como é que foi? Essa letra, A o título da montanha, cara, é uma música? música da banda Salvador dos Estados Unidos. É aquela música, se tiveres fé como um grão de mostarda. É uma salsa alegre, isto te diz o Senhor. Esta montanha se moverá, se moverá, se moverá. Esta montanha se moverá, se moverá, se moverá. Essa foi a última música que entrou no CD. Porque eu tava voltando do meu transplante lá dos Estados Unidos, tinha pego o CD do Salvador e tava ouvindo e dizendo, meu Deus, não importa o tamanho da montanha na nossa vida, pode ser uma dor de cabeça ou um câncer, se a gente mandar sair da frente, a montanha vai ter que se mover. E foi dessa maneira que a gente gravou a montanha e estourou por muito lugar no Brasil, Show o de pessoal bola começou a essa cantar, é música. boa demais. Vamos ouvir.